Titanic. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Titanic. Vai dizer que você chorou. Eu chorei litros, pelo amor de Deus. Aquela porta tava ali e cabia duas pessoas. Por que ele não sobe naquela porta? Meu Deus do céu, gente. Quantos anos você tinha, Miltinho? Eu tinha 12. Eu tinha 12, a gente saiu da escola, a gente foi logo depois da aula, a gente fechou, sei lá, umas 2 fileiras do cinema. Sim, lembrei agora. Minha primeira vez no cinema, gente. Foi lindo. Primeirinho. A mãe da minha amiguinha foi pedir pra minha mãe pra deixar a gente ir juntas no cinema. Então a gente foi várias menininhas. A gente foi assistir Lua de Cristal. Xuxa, Sérgio Malandro. Exato, E o Sérgio Malandro é o galã do cavalo branco. Não, a gente sabia a coreografia. Então as menininhas, Lua de Cristal, que me fez sonhar. Emocionadas. Não, foi muito legal. E sabe o que eu lembro também? Eu lembro do cheiro de mofo daquele dia. Olha que loucura, que memória. Porque as paredes eram todas encarpetadas, então tinha aquele cheiro específico, sabe? Não, aquele espaço grande, né? Um lugar grande, aqueles lustres, a tela grande. Exatamente. Pô, tinha aquele cara, o Lanterninha, exatamente, um cara super bravo, que ficava com a lanterna na mão, você começava a conversar, ele chegava perto de você e fazia... Isso, velho. O Lanterninha era uma espécie de inspetor de escola dentro do cinema. Agora, você está falando de tela grande, eu fico impressionado como é que as pessoas estão assistindo o filme em telas cada vez menores, numa tela de celular. Não, daqui a algum tempo o pessoal vai estar assistindo o filme num microscópio, olhando assim. E aí não vão ter, assim, a experiência de assistir um filme como O Retorno de Jedi na tela grande. Gente, olha, aquilo é a mesma coisa que você estar no espaço. Cara, eu tô pensando aqui, eu não lembro qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema, mas um que marcou muito foi De Volta pro Futuro. Ai, Eu vi no cinema também. O futuro era em 2015, tinha carro voador, skate voador. Pensando no 2, eu tô falando do primeirão, cara. Qual? O primeirão, que a mãe do McFly se apaixona por ele no baile e tal. Esse foi massa. Agora, outro que marcou, sabe um que marcou muito no cinema? Os Trapalhões. Você tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Quantos anos você tem? Quem não assistiu os Trapalhões no cinema não teve infância. Gente, pelo amor de Deus, assisti Trapalhões, assisti no cinema, tive infância. Assisti Trapalhões, eu assisti no cinema. Meu tio, você já foi num cinema? Num cinema de verdade? Gente, qualquer shopping hoje em dia tem cinema, 6, 7 salas, tela linda. Eu tô falando cinema do de verdade, do pelo amor de Deus, gente. Tô falando do cinema clássico, do cinema de rua. Nunca foi? Nossa, cara, eu fui muito na minha infância cinema de rua. Muito mesmo. Eu vou falar pra vocês, ó, cinema de shopping hoje em dia, pra mim, não é diversão. Cara, um monte de gente chega lá, um atropelando o outro, chega de carro, não tem lugar pra estacionar. Eu gosto da pipoca. Pipoca de cinema tem uma manteiguinha especial. Não, pipoca de cinema de shopping é o olho da cara, imagina. Não. Mais gostosinho, não é aquele tiozinho que fica na frente do cinema, rodando a panelinha, sabe? Panelinha queimada. Sobe aquele cheirinho de queijo, Gente, na boa, delícia. pipoquinha de micro-ondas, celular na mão, aplicativo do Netflix em casa, confortável. Ah, o que é? Muito melhor. Não, vocês sabiam... Gente, vocês sabiam que tem um cinema aqui, de rua aqui do lado. A gente podia ir lá, não podia? Vamos lá. Podia sim, pra assistir O Vento Levou, Casablanca, nossa, Cleópatra. Troço chato. Preconceito. Não, ó, agora é sério. Tá tendo um doc lá, eu sei, sobre a história do cinema, do cinema do bairro. Não, doc eu gosto. Então, Doc eu mas estamos bebendo, gente. não, a gente termina aqui e vai. Vamos, combinado? Meu encontro foi no cinema aí de Santana. Isso aconteceu no dia 27 de agosto de 1957, esse encontro nosso no cinema. A dona Cida, eu sempre a via Santana, tinha já uma simpatia, algo me falava alguma coisa sobre ela. Um dia eu falei dentro da casa da minha tia que eu vou namorar para casar, falei para ela, né? Ela falou assim, casa com fulana, tem uma baixinha linda, falou assim, casa com ela. Daí foi onde eu falei para minha tia, fala para ela se ela quer guardar uma cadeira para ver no cinema na primeira sessão, domingo. Chegou no domingo,
fomos para o cinema. Cheguei, comprei meu ingresso, entrei no cinema. Faltavam uns 5 minutos. Entrei, quando passei a cortina, dei uma olhada geral. E havia sentado do lado direito, ali na primeira quadra ali. Peguei, entrei, dei a volta no cinema, passei ao lado dela, passei pelo centro do cinema, subi e adentrei. Quando cheguei na cadeira, aí foi que ela me conheceu, né? Aí foi a hora que eu cheguei, falei, boa noite. Ela olhou para mim, boa noite. Eu perguntei para ela, esse lugar está guardado para mim? Ela olhou novamente, bem na minha fisionomia. Você é o primo da Dedé? Sou eu. Então está. Tirou o casaco da cadeira. Aí foi onde ela me conheceu, que eu já conhecia. Você que é o Vicente? Eu falei, pode sentar. Quando foi no Natal, nós ficamos noivos e marcamos o casamento para o dia 29 de junho de 1958. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo que nós casamos. Foi coincidência. Foi no dia que o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. O Brasil sagrou-se campeão do mundo com Pelé, Garrincha e companhia. Foi no dia do meu casamento. Foi só festa, para todo lugar. E isso aí que aconteceu. E assim nós estamos vivendo até hoje. Depois veio os filhos. Estamos na vida. Eu nasci no bairro de Santana. E exatamente no ano que foi a inauguração do cinema. Tinha um casarão antigo lá, derrubaram e começaram a formar um negócio bonito lá, construíram uma coisa grande, a gente não sabia nem o que era. No dia 12 de outubro de 1952, Santana ganha o seu cinema. Começou, acho que teve umas 3 sessões, mas foi um fila assim lá de baixo, ele subiu calçado assim até lá em cima, muita gente. Essa implantação do Cine Santana também fez com que se convergisse a esse espaço também outras manifestações que antes se davam na igreja, na praça. E o bairro começou, o social cultural, a frequentar o Cine Santana. Ele tornou-se um verdadeiro point desses empregados das fábricas aqui de Santana. Era lá que se iniciaram os namoros, se efetivaram os casamentos e se deram muitas vezes as separações. O Cine Santana foi inserido nesse bairro, né? Imagina, há quase 67 anos, né? Então você imagina ter um cinema no teu bairro. No Cine Santana parece que era uma família, sabe? Você reunia todo mundo ali, todo mundo conversava, todo mundo batia papo. E eu me apaixonei por ele, eu tinha 11 anos, eu era criança de tudo. Mas era amor de verdade, hoje eu sei que era amor de verdade. Quando eu fiz 15 anos, meu pai permitiu que a gente namorasse. E o nosso primeiro filme junto foi ali no Cine Santana. Dio come ti amo, um filme italiano maravilhoso, lindo. Foi o primeiro filme que eu assisti junto com ele. E aí a gente ia ao cinema sempre, sempre, sempre. A gente, nosso lugar cativo. Fiquei muito feliz na reforma do cinema, não mexeram no nosso banco. É a primeira carreira do cinema ficou do jeito que era antigamente. E o nosso cantinho preferido era ali em cima, os 2 primeiros bancos. Todo ano, no mês de outubro, Semana da Criança, nós íamos lá para assistir filme. E nós, garotos, naquela época, ficávamos assim muito atraídos pelos seriados, que eram filmes divididos em 12 capítulos de 15 minutos que passavam antes do filme principal. E sempre o seriado terminava com o mocinho num perigo, ou o carro caindo do abismo, ou ele numa torre que explodia. Então nós ficávamos ansiosos para voltar no domingo seguinte para ver como o mocinho escapou daquele perigo. Quando chegava no final de semana, passava o filme Bang Bang, que era... E eles vinham a cavalo para assistir o filme. E além do Bang Bang, passava um seriado do Tarzan, que eram uns 10 minutos, cada pedacinho. E a gente já ficava ansioso para ver o que ia acontecer no próximo capítulo. Vocês já ouviram falar em Rin-Tin-Tin, né? O Rin-Tin-Tin teve ali, eu abracei o Rin-Tin-Tin. Judiação, naquele tempo não tinha fotografia, era um cachorro maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Veio aquele policial rodoviário com a moto dele no cinema, né?
Ele esteve lá o dia todo na porta do cinema com a moto, a roupa dele, conversou com a gente, mostrou o cachorro. Nossa! Onde é o estacionamento de Santana tinha um pau barrado do lado do muro ali, assim, colocaram algo. Onde o pessoal chegava e amarrava os cavalos ali para assistir o filme. Depois que terminava o filme, cada um pegava o seu cavalo para retornar para a roça, para o seu trabalho na madrugada, que levantava 3, 4 horas da manhã para tirar o leite. Santana era um bairro assim bem simples, né? Tinha pouco comércio, ruas de terra. A rua que eu morava, a Rua Iracema, era caminho da passagem de carroça que ia pegar areia no Paraíba e trazia para as construções que acontecia por ali, né? Ela funcionava mais como uma ligação entre o centro, né, e o rural. Gozado que aqui em Santana, quem mandava aqui em Santana, a gente falava, né? O Padre Luiz. O Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavaleiro, ele tinha uma grande influência na política, né? Até porque da própria família dele tinham políticos também. Ele era mais ou menos o padre e o xerife. Ele era até meio censura, sabe? Que ele que decidia o que ia passar aqui ou não, né? Quando vinha alguma coisa que não era de acordo com a religião católica, ele impedia. Ele não deixava passar. Vamos passar filmes ligados à Igreja Católica, né? Então eu acredito assim que teve essa influência aqui pro Cine Santana. Era comum você ver uma propaganda ali de manhã à tarde, não tá mais. Já tinham suspendido o filme. Dizem as lendas, assim, que até andava com uma garrochinha, assim, que era para proteção, né? Porque o bairro é estritamente católico em função desse padre, pelo trabalho que ele realizou. Realmente ele era bom demais da conta. Ele olhava as pessoas com um carinho muito grande, era um paizão pra gente. Ele, rapaz, ele andava com a bengala, rapaz, não ficava um morador de rua aqui deitado aí. Ele chegava a bengala na turma, né? Pô, aqui não. E tem uma coisa, lá do altar, ele servia sua mulher com roupa decotada, ele falava: ei, você aí, pode sair que aqui não é praia. Você vai usar roupa decotada na praia, aqui não. Eu tinha uns 14 anos, 14 para 15 anos, se eu não me engano. Foi a primeira vez que o Roberto Carlos veio no estado de São Paulo. Ele veio cantar no Cine Santana. Ele ainda não era famoso. Ele estava começando a carreira dele. As meninas, na época, do bairro e da cidade inteira, já esperavam na porta do cinema. Então era um alvoroço, porque não tinha hoje a segurança como tem. O artista entrava no meio do povo, né? O Roberto Carlos chegou num carrinho da polícia, chamava Baratinha. Era um Fusca, branco e preto. A hora que o Roberto Carlos desceu da Baratinha, a mulherzada caiu morrendo, queria morrer em cima dele. Aí os namorados ficaram com raiva. Quando terminou o show, que ele saiu na porta do cinema, os meninos partiram para bater nele. Ele entrou num carro daquele e tiraram ele do bairro. E ele falou, depois de uma carta para o Cine Santana, que nunca mais ele viria ao Cine Santana. E nunca mais ele veio mesmo. E foi uma judiação, porque ali era o ponto de encontro de muitos artistas, não só o Roberto. Muitos artistas. O Mazzaropi esteve aqui em São José, ele não foi no Cine Santana, mas ele mandou uma carta para o cinema agradecendo, porque lá passava muito filme dele. O Cine Santana, ele tem uma rua paralela, e essa rua, ela praticamente termina no cemitério de Santana. E as filas do filme do Mazzaropi iam até o cemitério. E tanta gente que queria assistir o filme do Mazzaropi. Era fila na calçada para comprar ingresso. O Mazzaropi sempre foi um campeão de bilheteria, mesmo depois de morto, e mesmo seus filmes antigos. Ele tinha tudo a ver aqui com a nossa região, né? Por viver aqui, filmar aqui, mostrar a nossa região. Ele tinha a cara do Brasil. Do Brasil que deu origem a todos nós, né? Do Brasil rural, como tudo começou aqui desde 1500.
na década de 50, década de 60, existiam os cinemas de bairro e que trabalhavam, assim, operavam com um ingresso extremamente barato. Mesmo as pessoas das camadas sociais mais simples tinham condição de assistir uma matinê no domingo, né? Bom, na minha infância eu frequentei muito, né, os chamados cinemas de rua, né, barra cinemas de família, porque antigamente eram as famílias que construíam cinemas, né? Eu lembro que eu ia junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, e na época minha mãe até fazia roupa nova pra gente ir pro cinema. Ir ao cinema era um evento. Era como ir na missa, era como ir na casa da tia, aquela madrinha. Para ir até a praça e fazer bagunça. Enfim, ele era um, vamos dizer, um universo que permeava toda a vida da gente naquele período de infância, de adolescência. Enquanto que hoje não, você vai no cinema por acidente. Você vai no shopping e aí você vai comprar um tênis, nossa, tá passando tal filme, vai e assiste. O shopping center já é uma coisa mais fria, né, de cidade grande, você não tem tanta proximidade com as pessoas. Agora o cinema de rua dá aquela sensação que você vai encontrar com o seu vizinho ali, vocês vão conversar. O pessoal que frequenta o Cine Santana, eles se apegam muito a gente que trabalha aqui. Eles conhecem a gente por nome, é uma coisa que você nunca vai ter num cinema de shopping. Porque quando você saía do filme, você não ia uma praça de alimentação, nada. Você parava na frente do cinema, você ficava ali conversando, acabava conhecendo várias pessoas, ficava ali. No sábado eu tinha ido no supermercado e estava voltando. Tinha uma menininha assim de mais ou menos uns 9 anos, me parou e falou assim para mim: mas eu te conheço. Você é do Cine Santana. Eu assisti a peça de teatro. Eu adorei. Muito obrigada. Eu acho que é por isso que ele é tão significativo para o bairro, né? Porque as pessoas, elas interagem com a gente, não é só comprar um ingresso e entrar para assistir um filme e depois você vai embora para sua casa. Sim, o vizinho vende o salgadinho na frente do Cine Santana, traz a filha para fazer aula de teatro, né? É a dona Elisa que faz aula de violão, mas se eu precisar de uma toalha, porque vai ter um lanche para os artistas, vai me atender. Quando você vai no cinema de shopping, é o mínimo de interação com quem trabalha lá, né? Você vai, fala o que você quer, a pessoa te dá e acabou. Você não tem essa coisa de conversar. Perdeu o point, perdeu o lugar onde você vai para conversar. Você não tem mais isso daí, né? Por quê? Porque o celular tomou conta da vida, né, do ser humano. Tudo é no celular. Então, isso é um problema que eu analiso como um problema sério para a nossa juventude. Sinceramente, eu fico com gelo no estômago com esse atropelo da tecnologia, né? Eu fiquei assustado de saber que aqui na minha academia treina um aluno que tem um celular de R$4.000. Hoje eu fui informado que já existe um celular de R$20.000. Isso me assusta, me assusta. Me dá a impressão que nós estamos cercados por uma ditadura tecnológica, criando desesperadamente coisas para obrigar as pessoas a gastar até o que não tem, com coisas que não têm tanta necessidade. O fato das salas de cinema estarem inseridas em ambientes de consumo, não tem como negar, ela vai ter que seguir aquela lógica, vai ter que ser uma coisa muito fast food mesmo, tal assim. Então, essa curadoria mínima que existia nos cinemas de rua não existe mais. O lance é vender. Quando surgiu o cinema nos shoppings, deu uma decaída nesses cinemas de rua. Então isso foi roubando mais ainda as pessoas das salas. Hoje o número de salas de exibição, mesmo considerando as de shopping, é infinitamente menor do que seria há 50, 60 anos atrás. É entristecedor ver tantos espaços que antes eram efervescentes em termos de programação e que hoje eles estão abandonados, eles estão fechados, abandonados. É um negócio que não dá para a gente entender direito porque é que se deixa esses espaços chegarem ao estado que eles chegam. Mas o cinema acabou virando cinema pornográfico. Então aí a gente não podia ir mais, né? Veio para nós o cinema. Também já tiraram o parque da praça, acabou o bairro ficando assim, sem nada. Um cinema pornográfico no meio de um bairro que é super católico, com um padre super ativo na comunidade, então... Chegou até a fazer solicitação para que alguns cartazes do filme
fossem retirados da porta do cinema. Aí a gente pegava caminho alternativo para chegar na escola, para não passar na frente do Cine Santana, por causa dos cartazes. Os pais não deixavam a gente passar na calçada. Então a gente nem passava em frente, a gente passava do outro lado da rua. E era fila, cara. Dava fila no Cine Santana para assistir o filme pornô. Isso é um absurdo. Não pode nem passar mais naquela calçada. E começou a ter estupros, começou a ter abusos e a polícia teve que se manifestar, né? Até uma hora que não deu mais e mataram uma pessoa na Rua Barbosa, um estuprador que teve lá. Os pais se juntaram e mataram ele, a coisa estava ficando realmente muito séria. Aí realmente o cinema fechou as portas e ficou um período ali fechado. Até que veio a época que uma igreja evangélica alugou o cinema. A igreja, não lembro qual igreja que era, mas era uma igreja até dessas mais conhecidas mesmo, né, evangélicas. E já começou a ocorrer o comentário no bairro que aquele prédio ele era profano e sagrado. Porque o Cine Santana, de repente, não sei o que aconteceu, fechou. Para nós, que lá foi um martírio, né? Tristeza, muita tristeza. Passava tudo fechado, você fala, nossa, que triste. As moscas, né? Muito morcego. Eu lamento demais isso, entendeu? É a mesma coisa que aconteceu durante um período com grandes teatros em São Paulo. Internamente ele estava bastante deteriorado, entendeu? Bastante comprometido no ponto de vista de estrutura, a pintura, o piso, o telhado tinha infiltração, quando chovia caía água lá dentro. Então você estava assistindo ali a cultura em pedaços, né? Você via que o bairro praticamente tinha perdido ali um ponto de muita importância. A cena estava de horror. É a nossa história, o nosso passado. Vai se acabando. É uma coisa muito deprimente pra gente, sabe? De ver que cada vez menos você tem essa possibilidade. Ou ele seria um supermercado enorme, aquela coisa toda, ou seria abandonado mesmo, porque não tinha como manter o prédio. Hoje, São Paulo, você fala no centro, onde tinha 33 cinemas ótimos, hoje você fala a palavra Cracolândia. Não existia nem o crack naquela época. Hoje, se todas aquelas salas de cinema abrissem de um dia para o outro, provavelmente as pessoas não iriam de medo, né? Infelizmente. Em 93, se não me engano, quando a nova diretoria assumiu a fundação, e nós criamos então funções específicas para fazer um levantamento na cidade e ver quantas casas de cultura a gente teria condição de implantar. A gente ia para os bairros, né, para criar uma relação com a comunidade, levando oficina em centro comunitário, obra social, escolas nos finais de semana, tentando trabalhar com a comunidade, dela ir reivindicar um equipamento, né, para a gente implantar uma casa de cultura naquela comunidade. Começamos a nos reunir e conversar, e a gente estava muito incomodado com aquelas placas, né? Vamos ter que fazer alguma coisa, porque senão nós vamos perder. Pode ser nosso, pode ser da comunidade. Marcamos um evento, que foi um dia de semana, para que as pessoas que estivessem ali passando de ônibus, passando ali, indo para o trabalho, indo para a escola, pudessem perceber aquele movimento. Foi feito ali um varal de poesia, reunimos os percussionistas, fomos todo mundo lá para a porta, e foi num dia muito especial, porque esse dia chamou realmente a atenção da mídia da época. A gente que tinha
começado um protesto, entre aspas, para conquistar de volta a cultura, aquele espaço que a gente estava perdendo, ficamos maravilhados com o acontecimento. E isso, então, resultou na reabertura do Cine Santana para a população de Santana e de São José dos Campos. Tinha aula de violão, aula de viola, tinha, enfim, ensaio de teatro, aula de dança. A minha filha faz aula lá agora, ela faz danças urbanas e ela faz aula de violino. Ela requisita aquele palco, ela usa o Cine Santana como se fosse a casa dela. Ver o Cine Santana ainda aproveitado como espaço cultural para cinema e para teatro, isso é muito bom. Então essas salas que ainda se mantêm adquiridas pelo poder público, isso ainda é um fato extremamente positivo. Referência como um espaço simbólico de resistência do audiovisual daqui de São José dos Campos. A maior importância dele, eu acho que está no campo da memória. E nesse espaço singular que o Cine Santana, por exemplo, hoje, né? Como eu falo para você, a gente tem saudade daquele tempo. Bom, o tempo não volta mais. Só fica na lembrança. Não é o físico, não é essa, são as memórias, são as lembranças, né? Eu fico imaginando uma criança, a vinda aqui é um lugar físico, mas a memória ela não vai esquecer, né? É além do tempo. E o Cine Santana, como ele está aqui, né, há 67 anos, então ele faz parte dessa cultura, desse bairro, dessa cidade de São José dos Campos. Talvez essa seja a função do Cine Santana. Talvez não é só o cinema. Cine Santana, para mim, é o marco da minha vida, junto com a dona Cita. Eu tenho 3 filhos, né? A Patrícia mais velha, a Marlene e o Paulo, que é o filho mais velho. Eu falo para ela que ela é minha namorada. Continua sendo minha namorada, certo? Imagina você não pegar a menina pra vir no cinema a cavalo, vocês dois. O próprio Sérgio Malandro com a Xuxa, né? Cara, sabe o que eu fico pensando? No constrangimento das pessoas na fila pra assistir filme pornô, cara. Pode crer. Nossa. Até porque eles só homem na fila, né, cara? Então, a mulherada não assistia, né, cara? Claro que não, né, mano? Só homem. Imagina quantas histórias esse projetor não presenciou. Inclusive, ele é o responsável pela exibição da maioria dos filmes que apareceram nesse cinema. Podemos sim usar a tela, tanto a grande como a pequena, para mostrar as nossas maravilhas,
os nossos recursos naturais, as nossas praias, mas também para discutir as nossas falhas, os nossos problemas e buscar soluções. Tem uma fala do Babenco que ele costumava dizer que ele não era vendedor de pipoca. Existem duas classes de cineasta. Tem os vendedores de pipoca e tem os fazedores de filme. Eu sou um fazedor de filme, ele dizia. A gente quer ver Bacurau aqui em São José dos Campos, a gente não consegue ver, porque o filme chega, fica uma semana e vai embora, entendeu? Não tem mais. Dia do Cinema Nacional, a R$5. Aí beleza, você cumpre a cota, porque um dia dá pra cumprir a cota, e depois o resto do ano só passa filme estrangeiro. Mas deve ter sido muito engraçado, tomando umas porradas aqui, entrando escoltado no carrinho dele. Cara, eu achei isso sensacional. Olha, se isso não aconteceu, tem super licença poética pra contar, porque é uma história ótima. E ela conta muito bem, né? Exatamente. Mas, cara, ele não devia ser famoso quando ele veio aqui. Não, mais ou menos famoso. Famosinho. Famosinho. Tá meio contraditório. Sei lá.